Você quer aprender ou quer que o mercado volte só para provar que você estava certo? Parece uma pergunta simples, mas a maioria das pessoas, quando para responder com honestidade, percebe que a segunda opção é mais frequente do que ela gostaria de admitir. Mudar custa mais do que parece. Isso não é desonestidade, é que é difícil. Porque aprender de verdade não é acumular uma lição nova e reconhecer que reconhecer que algo na sua forma, na forma como você opera e vê as coisas, estava incompleto. Né? Que a leitura que você fez estava parcialmente errada. Que a confiança que você tinha numa decisão era maior do que os dados justificavam. Esse reconhecimento mexe com algo que vai além do dinheiro. Mexe com a imagem que você tem de você mesmo, como alguém que pensa antes de agir, que pesquisa, que não se deixa levar pelo impulso. E quando a queda mostra que talvez não tenha sido bem assim, a reação mais comum não é aprender, é se defender. Defender a decisão, a narrativa ou a versão de si mesmo que você foi construindo ao longo do tempo. Você já se viu fazendo isso? Buscando notícias que confirmem a sua tese, que a sua tese está certa, ignorando as análises que apontam numa direção oposta? Eu imagino que sim. Esperando que o mercado corrija, não porque os fundamentos mudaram, mas porque você precisa, né, que ele corrija para não ter essa sensação de ter que rever sua posição. Né? Isso não é análise, isso é autopreservação. E autopreservação tem uma lógica própria. Ela não aparece como fuga, ela aparece como uma convicção, né? com uma aparente racionalidade e disciplina ao longo do tempo. Bem, o problema, né? Você continua parecendo um investidor racional por fora, enquanto por dentro está evitando uma pergunta incômoda. E quanto mais tempo passa sem você fazer essa pergunta, mais difícil vai ficando fazê-la. Porque a narrativa foi se consolidando. E revisar uma narrativa consolidada custa mais do que revisar uma decisão recente. O problema não é que você queira se preservar simplesmente. O problema é que enquanto você está ocupado defendendo quem você era, você não consegue enxergar o que a experiência está tentando te mostrar no momento atual. O bear market atual está fazendo isso com muita gente. 50% de queda num ciclo como esse, né, que muitos acreditavam tá blindado, né, por fundamentos sólidos, porque os institucionais entraram, porque agora vai ser diferente. Bem, estão percebendo que não é assim. E aí surgem dois tipos de investidores. O primeiro espera, segura a narrativa, repete para si mesmo que é uma questão de tempo, que os fundamentos não mudaram, que quem vender agora vai se arrepender, não é? Talvez ele esteja certo, mas talvez esteja usando essa narrativa para não precisar olhar para aquilo que a queda revelou sobre as suas próprias decisões. Ele pode estar tentando se proteger. O segundo usa o desconforto como informação, não para se punir, mas para entender o que estava na decisão que ele não havia enxergado antes.
Então ele está aprendendo da experiência. E o que era análise, o que era desejo, o que era convicção, o que era teimosia, ele consegue fazer essa distinção quando ele consegue parar para pensar. Porque está disposto a ficar em algum tempo com as perguntas, sem correr para ter uma resposta, para se aliviar. E é exatamente nesse espaço entre o desconforto e a resposta que o aprendizado real acontece. Essa distinção é o coração do que nós estamos falando, porque tem uma diferença real entre o investidor que sai de um bear market com mais experiência do que sai com mais aprendizado, né? E daquele que sai sem aprender nada. Experiência é algo. Você pode ter experiência e passar pela experiência e não aprender nada com ela. O aprendizado é o que mudou em você durante esse tempo. Você pode acumular experiência no mercado. Agora, mudar a forma como você decide depende de uma autorreflexão. Depende disso que eu estou falando aqui para você, né? O que determina isso não é o tempo, é a sua disposição para olhar, para aprender da experiência. E isso exige tolerância à frustração. A mente só cresce quando ela consegue sustentar o desconforto de não saber, né, de estar errado e ter que rever a posição. Quando você foge desse desconforto, fica girando no mesmo lugar. No mercado, isso aparece com clareza. O investidor que não tolera estar errado tende a repetir os mesmos padrões indefinidamente. Porque o custo emocional de reconhecer o erro é alto demais. Então, ele encontra formas de não reconhecer isso, de se defender. Você pode sair desse bear market com a mesma leitura que entrou, apenas esperando a confirmação de que você estava certo. Ou você pode sair com uma pergunta honesta sobre o que você aprendeu sobre você mesmo como investidor. Mudar não significa abandonar suas convicções, significa estar disposto a examiná-las, a perguntar de onde elas vieram e se são baseadas em análise ou uma necessidade de estar certo, se resistem aos questionamentos ou se só resiste enquanto o mercado te confirma. Quem só quer ter razão, fecha essa porta. Quem está disposto a mudar, mantém essa porta aberta. E manter essa porta aberta é o que distingue quem atravessa ciclos difíceis e chega do outro lado com mais clareza daquele que chega apenas com mais tempo de mercado. Pense nisso. Eu sou Gisele Brito, psicanalista. Se faz sentido para você, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal.